todas estas coisas que estão relacionadas com o povo judeu também aparece no Novo Testamento, e eu nem sequer estou a falar há 2000 anos atrás, podemos ir mais tempo atrás, no Antigo Testamento, eles foram oprimidos por egípcios, tiveram guerras com filisteus e outros povos, muitos deles acabaram na Babilónia, ou foram parar à Babilónia. Houve sempre toda uma série de nações que buscaram o mal de Israel, e isso é algo doentio e tem origem no adversário. Agora, estas coisas deviam-nos chamar a atenção, porque, por um lado, fizeram coisas males eles próprios e afastaram-se de Deus. E é um bocado como alguém dizia, ter o diabo, porque foi sempre uma nação muito perseguida, e por causa da semente prometida, como é evidente. E ter o diabo que os odeia, e ainda por cima estarem afastados de Deus, não pode dar resultado. Gostava de falar um bocadinho sobre as coisas relacionadas com os nossos tempos. E em sessões anteriores falámos um bocado dos atuais judeus. E agora estou mesmo a falar de terras como essa, Tel Aviv, Jerusalém, Jericó, dos nossos dias. Tem ali, em certos sítios, nos colonatos, estão lá judeus. Mesmo até não sendo geograficamente o que é Israel hoje em dia, há judeus em vários lugares destes. E, desculpem, ao longo dos séculos, Jerusalém ergueu-se como cidade um montão de vezes e é disputada por muitíssimos interesses. Os palestinianos, por exemplo, dizem que querem que Jerusalém seja a capital deles. Isto é sabido. Portanto, há muitos interesses que não têm que ver só com religiões e o dinheiro das religiões e o que é que aquela cidade representa. E é preciso abordar um bocadinho estas coisas. Não há mal nenhum em percebermos espiritualmente algumas coisas sobre isto. A realidade é que existe um Estado de Israel. Eu não estou interessado na parte política e na parte dos governos, se é um governo de direita ou de esquerda que está lá agora, isso não me interessa nada. O tema que nos interessa é ver a dimensão espiritual destas coisas e queremos olhar para isto com olhos espirituais. Este Israel, estamos a falar do Israel vigente, com os protagonistas deste século, do século XX, XXI, o que é que eles estão a fazer? Há uns que falam, por exemplo, dos acordes de Abraão, foram há uns anos atrás. E atenção, eu estou-me a basear em assuntos atuais e não com interesse em especulações do que é que eles acreditam sobre Abraão, que conhecimento é que eles têm de Abraão. Não estou interessado nisso. Agora, estou interessado porque eles têm na Bíblia deles a Tora, não é só a Tora, mas a Tora para nós representa os primeiros livros da Bíblia. Também temos, eles também têm, estamos a falar do Antigo Testamento, certo? Aquilo está traduzido, maltinha, aquilo está traduzido em hebraico, são os livros de Moisés, eles acreditam em Moisés, eles sabem da promessa do Messias, eles pura e simplesmente não acreditam é que o Messias veio há 2000 anos atrás. E não gostam nada das coisas que têm que levar com elas, porque por causa da cidade de Jerusalém estar dividida em todas aquelas religiões, e eles não acreditarem que Jesus Cristo é o Messias, e para eles é mentira. Portanto, agora, nós estamos num tempo muito especial da história da humanidade, e é interessante ver tudo isto. A idade em que nós vivemos, o tempo em que nós estamos com estas coisas todas, o calendário até em que nós estamos, nem sequer é o mesmo dos judeus e de outros povos. Isso agora dava pano para mangas. Mas posso-vos deixar uma dica quanto a isso. Esta coisa deslocada do ser humano querer mudar os tempos e as ordenanças de Deus é um sinal muito forte da presença do espírito do anticristo na Terra. É só estudar o que é que ele vai tentar fazer. Mas não me vou desviar agora por aí. Tens muita gente por esse mundo fora a dizer que nós não devíamos estar a viver no ano 2000 ou nos anos 2000. E há muita coisa fascinante
da história da humanidade, há assuntos que são mais difíceis das pessoas digerir do que outros, e há muita gente que, quando toca o assunto dos judeus, ficam inflexíveis. É mesmo assim. E logo isso podemos ficar com uma pergunta, mas porquê que as pessoas ficam tão intransigentes com posições que provavelmente estão erradas e depois já não são capazes de ouvir mais nada, não querem ouvir outros, só se querem ouvir a eles próprios, não são capazes de confrontar ideias pacificamente, e tudo isso é muito triste. E pronto, é lá com elas. Agora, nós já sabemos que não somos obrigados a acreditar em tudo o que é ensinado, e graças a Deus que temos a liberdade para pensar e discordar do que as pessoas estão a ensinar, mas quando toca alguém estar a ensinar algo sobre a palavra e que prova, e nós vamos ver aqui em Romanos uns versículos que provam claramente o que é que a palavra de Deus diz sobre todas estas coisas, e quando tu estás a ensinar alguma coisa que não é ideias dos homens, que é a palavra de Deus, e alguém está a teimar e não quer acreditar naquilo que tu estás a compartilhar, isso pode ser considerado casmurrice. Pensemos nisto que estou a falar neste momento. Se tu estiveres a partilhar algo que está totalmente alinhado com Deus e alguém não aceita, é com eles. Vocês lembram-se do que é que Deus diz a Samuel, ao profeta Samuel: não te preocupes se eles estão-te a rejeitar a ti, mas é a mim que eles estão a rejeitar. E por isso também vos digo, estas palavras de Deus que vamos ler aqui em Romanos, se as pessoas quiserem andar à guerra com isto, elas querem à guerra com isto. E eu estou-me a falar das palavras de Deus que Ele protegeu, das palavras puras que ele protegeu, porque protegeu dentro da sua própria palavra. Não é definições, com dicionários e conjecturas humanas sobre isto e sobre aquilo. Não. Eu estou a falar daquilo que é muito simples, muito claro na sua palavra e que todos podem ler, e que se quiserem andar à guerra, é lá com eles. Aquilo que vamos estar a ler aqui em Romanos, neste preciso momento, tem que ver com algo que é preciso abordar. Porquê? Porque há uma rejeição subtil de um grupo alargado de cristãos a nível mundial nisto que se refere aos judeus atuais. E não só destas pessoas que se dizem cristãs, como pessoas como nós, que tivemos ensinamento bíblico, como aquele ensinamento bíblico que nós tivemos, e que, no que toca à palavra, as pessoas que eu estou a falar, não quer dizer que elas não respeitem a palavra, não é isso. Agora, elas não acreditam que há credibilidade nos atuais judeus para eles se intitularem judeus. Não. Ora bem, vamos lá, isto não é difícil. Estas pessoas, há uma data delas por aí, algumas que nós conhecemos, outras que já não estão cá e que falaram uma série de coisas sobre judeus, deixaram uma série de dúvidas sobre os atuais judeus. Então, muito bem. Então, e o que é que nós andámos a ver nos primeiros capítulos, quando estudámos este livro, ou quando estamos a estudar, estamos nesta classe de Apocalipse, o que é que nós tivemos a ver sobre aquelas repreensões de gente que se diz judeu e que realmente não é? É bom que comecemos a pensar nessas coisas, porque estes assuntos não têm que ser difíceis. Mas, será que nós estamos a falar de genealogia judaica ou de judaísmo por religião? É bom que as pessoas se definam. E aquilo que eu vos vou ler em Romanos, e que também tem que ver com aquilo que estes crentes acreditam, que não é aplicável, porque eles põem-se, isto não é aplicável aos judeus do nosso tempo, e não querem aplicá-lo aos judeus do nosso tempo. Então está bem, vamos ver o que a palavra de Deus diz, vamos perceber o que é que a palavra de Deus diz e vamos deixar de estar à guerra com assuntos que são claros na palavra. Porque, efetivamente, se eles não acreditam que estes judeus são os judeus que serão, por exemplo, os judeus do fim dos tempos, então que judeus é que haverá no fim dos tempos? Será que é daqui a 40 anos é que se Jesus Cristo voltar para a semana, que judeus afinal é que vai aparecer? E, portanto, se estes judeus não são realmente os judeus, nem as suas gerações, estou a falar de descendência,
daqui a 40 anos, por exemplo, daqui a 40 anos, estes judeus que andam para aí à guerra com o Irão e não sei o que mais, serão o quê? Os filhos deles? É que se essa motivação para dizer que não são os judeus, os judeus de 2024 ou 2025 que se aproxima, e são os pais deles, mas espera aí, são o quê? Já não são os pais dos que vêm para a frente, nem são os pais do que eram para trás. Então, e se eles todos já tiverem morrido, passado não sei quanto tempo, quando Jesus Cristo voltar, afinal, onde é que eles estão? Isto só na ótica genológica, certo? Mas vamos para Romanos e, entretanto, eu já vos faço mais umas perguntas de retórica para se entender estas coisas aqui. Romanos 11, vamos começar logo no versículo 1 para entrarmos no contexto. Romanos 11, 1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Portanto, contexto, está-se a falar de quem? Temos uma parte aqui de algo que é escrita crentes cristãos, mas que agora o tema vai para judeus. E, infelizmente nós não temos tempo para ler todo este Romanos 11, mas eu gostava imenso. Vamos já para o versículo 11. 11 de 11. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Esta coisa de incitar à emulação, para eles estarem incitados a terem zelo e a interessarem-se. E agora estamos a falar de quem? A queda é a queda dos judeus que não acreditaram. E a salvação é os gentios que aparecem no meio disto tudo. Versículo 12. E a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios. Quanto mais a sua plenitude, quanto mais a plenitude dos gentios, vai haver plenitude dos gentios. Desculpem. Quanto mais a plenitude dos judeus, vai haver plenitude dos judeus. 13. Porque convosco falo gentios. Agora vamos para os gentios. Agora vamos falar um bocadinho com os gentios. Que é o que agora ele está a dizer. Agora falo convosco, gentios. Que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. 14. Para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne. Quando é carne, o que é que ele está a falar? Está a falar de judeus. Se ele na carne era da tribo de Benjamim, mas continuemos. E salvar alguns deles. 15. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? 16. E se as premissas são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. A oliveira é uma analogia espetacular. Nós já vimos quando falámos das duas testemunhas e a oliveira estar aí nesses versículos de Apocalipse, porque a oliveira tem um significado muito grande da sua longevidade, do que é que representava para o povo judeu. E, portanto, não te glorias contra os ramos, não te glorias contra o povo judeu, e se contra ele te gloriares, não és tu que sustentas a raiz. Quem é que sustenta a raiz? É o nosso Deus e é o nosso Senhor Jesus Cristo que está aí a sustentar a raiz. Mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. E tu estás em pé pela fé. Então não tem soberbeças, mas teme. Eu já vi pessoas ensoberbecerem-se contra os judeus. E isso não é bom. Não é bom espiritualmente para as pessoas. Vamos já para o 23. Gostava de ler muitas coisas sobre isto. Claro que os gentios têm que se arrepender. Ele está a falar que os gentios terem que se arrepender, e vai voltar agora a falar com os judeus, versículo 23. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. 24. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado.
porque a plenitude dos gentios entra por causa de Jesus Cristo. E assim, agora 11:26, e isso não aconteceu há 2000 anos atrás, e assim todo o Israel será salvo. O que é que diz? E assim todo o Israel será salvo. Como está escrito, Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles quando eu tirar os seus pecados. O que é que diz? Todo o Israel será salvo. E lamentavelmente isto é um assunto que se faz muita confusão com este assunto. Ele está a falar do futuro. Depois, e assim quanto ao Evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. E há muita coisa boa para ler nestes últimos versículos também. E ninguém pode dizer a Deus que devia ter feito de outra maneira. E há muitos outros versículos que mostram claramente que há um remanescente que vai ser salvo, e há versículos no livro do Apocalipse que mostram claramente que muitos do povo judeu vão ser salvos e vão receber o Senhor Jesus Cristo. E se no tempo de Paulo ele não se punha a pensar se este era judeu pela carne, ou se não era pela carne, ou se era por religião, e ele próprio diz que isso não interessa. E se nós tivermos um pingo de honestidade espiritual e intelectual, é mesmo assim, nós vamos concluir que houve muitos judeus que vieram ao novo nascimento no livro de Atos e que eles nem sequer eram judeus pela carne. Eles eram judeus por religião e vieram ao novo nascimento. E há hoje em dia pessoas a dizer que são judeus por religião e depois vêm ao novo nascimento. É que há muita gente, mesmo no passado, e eu tenho que me acalmar, porque há muita gente no passado que veio aos ensinamentos do Antigo Testamento, vieram ao Senhor Jeová e não eram linhagem da carne com Abraão. Linhagem de muitos, há milhares e há milhões de pessoas através dos séculos que não têm nada a ver com a linhagem da carne com Abraão e receberam os ensinamentos do Antigo Testamento, receberam a lei de Moisés, e linhagem com Abraão, zero. E Paulo também fartou-se de falar em muitos sítios que isso não interessa. Há dois tipos de judeus, ok, há os judeus pela carne, os judeus por religião. E ele falou nisso, seja como seja, o que interessa é que os judeus venham ao novo nascimento. É o que Paulo diz muitas vezes. E para que é que Paulo depois está a falar na circuncisão e na incircuncisão noutros lados e a dizer que em Cristo isso não tem valor nenhum, se realmente ele depois as pessoas até querem dar valor a ser descendente de Abraão pela carne. É que depois tens esta gente a embirrar com os judeus e a dizer que isto é judeus que não são das 12 tribos e que não há garantias que são da ascendência até Abraão e que mesmo que voltes a 2000 anos atrás, como é que vais provar que estes são verdadeiros judeus e não sei o quê, e prendem-se nestas genealogias e quando é evidente na palavra, para que as pessoas não fiquem presas a genealogias e assuntos dessa natureza, e é no mínimo raro que as pessoas não vejam que isto só pode ser espiritual. Eu volto a dizer, eu não quero saber que se historicamente aqueles que estavam na Alemanha, ou os que estavam não sei quando foi da Segunda Guerra Mundial, que os que estavam na Alemanha não têm nada a ver com as 12 tribos de Israel, e que não sei quem veio parar a Israel, que também não tem nada a ver. O que é que isso interessa? E que ninguém pode garantir que os dados há 2000 anos atrás disseram da tribo de Benjamim como Paulo, não sei. E daí? Mas uma coisa eu vos digo, ninguém pode provar que eles foram extintos nestes anos todos que passaram. Mesmo com as perseguições no tempo da Idade Média, mesmo com não sei o quê, eles não conseguem provar, as pessoas não vão conseguir. E sabem porque é que também não vão conseguir provar biblicamente? Porque Deus disse que o seu povo não haveria de ser extinto. Há muitos lados que tu podes ver na Bíblia, nações que desapareceram. Ele disse, por exemplo, que o Egito não havia de desaparecer. Ele disse que eu agora podia-me desviar aqui com montes de assuntos, mas o seu povo não foi extinto. E tu tens ali a Jerusalém foi destruída montes de vezes,
mas nunca foi totalmente dizimada. Eu não sei como é que é dizer isso. As pessoas querem ficar com a bicicleta, querem continuar a dizer coisas contra os judeus, eles que digam o que quiserem. As palavras em Romanos são claras. Israel será salvo. E isto diz nas escrituras montes e montes de vezes. Querem que eu vos dê versículos sobre os pactos de Israel, os pactos de Deus com Israel? Estávamos aqui a noite toda só com versículos sobre os pactos que Deus fez com Israel. Deus mesmo até em Isaías está claro, mesmo até depois de Israel ter feito tantas asneiras, trata como se fosse um casamento e diz-lhe que deu-lhe carta de desquite, deu-lhe carta de divórcio. Deu-lhe carta de divórcio, mas que ainda assim a vai receber. E a vai recebê-la no fim dos tempos, como é evidente. Está por todo lado, no Novo e no Velho Testamento. Querem mais versículos? Isaías 10, versículos 22 e 23, até no livro de Romanos, no capítulo 9, tem versículo 27 e 28, que podem ler mais coisas. Agora, se as pessoas quiserem teimar, é com eles, que a tema, reparem, a minha motivação para estar a falar sobre isto não é para teimar que que estes judeus são judeus ou que não são judeus, ou estar a defender os judeus. Eu não estou a teimar com nada disso. A minha motivação é para estarmos alerta. É para estarmos alerta ao desenrolar dos acontecimentos. Há acontecimentos que são acontecimentos que até têm algo de sobrenatural que acontece hoje em dia. E que nós devíamos era estar vigilantes. E essa é a mensagem que eu quero passar. O fim dos tempos não é para se falar na ótica de assustar alguém. O fim dos tempos, nós não andamos a falar no fim dos tempos para ver se alguém fica assustado com vem aí o lago de fogo. É para estarmos avisados, é para sermos vigilantes, espiritualmente falando. Não é para assustar as pessoas com o tema do fim do mundo. E não é para estar tipo, os judeus são muito bons. Também não é isso. É para ajudar quem nós precisamos de ajudar, inclusivamente os judeus que estiverem à nossa frente. Há judeus que vão renascer. E estas coisas estão anunciadas desde o princípio até ao fim. E, portanto, ou vamos estar envolvidos com estes temas e podemos estar fortes e a perceber as coisas, ou vamos estar à margem e deixar passar tudo. Eu cá vou querer estar, eu não quero perder um minuto da ação. E esta coisa de ser vigilante no nosso tempo é estar atento, é mantermos amorosos, é estarmos a orar, é sermos íntegros em Cristo, é mantermos a fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Essa é que é a vigilância. Isso é que é estar vigilante. E o estar vigilante implica que estas coisas todas não nos passem ao lado. Quando a trompeta começar a tocar, nós sabemos o que é que está a acontecer. E sobre o assunto de Israel vir a ser salvo, este tema pode ser um bocadinho até diferente daquilo que vocês pensavam inicialmente quando começaram a ouvir estes ensinamentos, ou se calhar até já acreditavam dessa maneira. Não sei o teu passado bíblico das pessoas que venham a ouvir estes ensinamentos. Mas uma coisa eu sei, é que se estiver sustentado, se o teu pensamento estiver sustentado biblicamente, estás bem. Nós já sabemos que Deus até das pedras pode suscitar filhos a Abraão, percebemos muito bem o que é que diz a palavra. E, portanto, se vai haver outros judeus, digo-vos o seguinte, não sei quantos mil anos é que vocês andam a pensar nisto tudo. E quantos mais milhares de anos é que o mundo vai continuar com estas tretas do adversário a chatear o ser humano. Uma coisa sei, é que Jesus Cristo disse que era breve. E outra coisa também sei, é que não passará esta geração até que os homens, isto vai acontecer. As coisas que estão programadas para acontecer vão acontecer com este ser humano. Não é outras pessoas quaisquer que venham para aí que eles pensem que vão arranjar um robô, uma coisa assim. Bem, sobre o povo de Israel, ele também disse que eles iam ser dispersos pela face da terra. E como já vos disse, eles nunca foram extintos, certo? E também sabemos que nacionalidades em Cristo isso pouco interessa. Nós
vamos depois na parte, quando começamos a fechar o ciclo, na última sessão, que é a próxima sessão, a sessão 7, quando Deus mostrar que há um fecho de ciclo e vai vir o paraíso, vão ver como a nação de Israel vai voltar a ser protagonista. E, portanto, a nação de Israel, para ser protagonista, é porque vai acontecer alguma coisa com Israel. E Israel vai ter que receber a essa boda do Cordeiro. E nós tivemos aqui a entrar, e estamos a entrar nesses últimos capítulos, o capítulo 19 e o capítulo 20. E quando houver essa boda do Cordeiro e a esposa de Israel estiver pronta para receber o seu Senhor, é por isso que a igreja atual, ela não precisa de ser santificada, ela já está santificada, mas a Israel, a esposa, ela precisa de ser santificada. E vai ser santificada. E vai ser recebida. E quando ela estiver pronta e santificada, o Rei dos Reis vai se juntar a ela. E nunca, mas nunca mais será permitida maldade contra o seu povo e família.